O sistema é parceiro, não é mole não. Deltan perdeu e Lira ganhou. Nessa jogada de xadrez muito bem ensaiada, nós começamos a entender, inclusive, a fala ridícula de Valdemar da Costa Neto, que nós comentamos hoje à tarde, que era o cara com o maior telhado de vidro que poderia ter sobrado para Jair Messias Bolsonaro concorrer à presidência de 2022. Vocês lembram que eu falei sobre isso hoje, né? Então, aí nesse vídeo a gente vai falar sobre a cassação de Dallagnol, sobre alguns comentários que foram feitos na internet e sobre o que se avizinha, porque você pode colocar as barbas de molho. Depois de Dallagnol vem Moro e depois de Moro só Deus sabe o que vai acontecer com o Congresso. Mas antes de Moro vem antes Bolsonaro, que já foi marcada, né, a sessão, a audiência, agora para dia 22 de junho. E nós estamos esperando o pior, mas sempre preparados e eu quero contar com vocês. Então, vou pedir agora o like logo no início do vídeo, o compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho que você nos ajuda a nossa análise chegar mais longe e aí esclarecer o maior número de pessoas que a gente consiga, tá bom? Vamos começar por aqui? Eu gosto quando não funciona. Aí eu gosto mais ainda, assim, ó. Isso, obrigada. Então, vamos lá. A CNN, eu trouxe hoje à tarde, né, que por unanimidade, a primeira turma rejeitou denúncia contra Arthur Lira por corrupção. E já nessa cobertura de hoje à tarde, eu perguntei qual teria sido o preço. Teria sido a troco do quê, né? E aí, a Folha do Seu Paulo traz a matéria de Deltan Dallagnol cassado, e a última vez que ele entrou no plenário, pelo menos por hora, para receber o abraço dos deputados, o abraço da Câmara que o cassou, né? Pois é. Mas aí as pessoas ficam falando, mas a Câmara poderia ter feito alguma coisa. A doutora Flávia Ferronato, ela traz um esclarecimento interessante, ó. Ela fala o seguinte, gostando ou não, eu tenho alertado nos Spaces que cassação é diferente de impugnação de candidatura. Na primeira, a decisão é da Câmara, ou seja, cassação. A decisão é da Câmara, que é realmente o que aconteceu com Dallagnol. Portanto, se a Câmara quisesse reverter, ela poderia. No caso de impugnação de candidatura, a decisão é da Justiça, tá? No primeiro caso, entra o suplente, que é o caso de cassação. E no segundo, o próximo eleito pelo quociente eleitoral. Já já eu vou falar de quem entra no lugar de Deltan Dallagnol, tá? Segura aí. Espera aí. Deixa eu já trazer essa matéria para a tela, que aí vocês não ficam com as lombrigas tudo atacada. Olha só, a matéria do G1 e diz que o substituto do deputado Dallagnol, que teve seu mandato cassado pelo TSE, será o pastor Itamar Paim. Ele é natural do Paranaguá, no Paraná, mora em São José dos Pinhais e assumirá o mandato na Câmara pela primeira vez na carreira. Tá? Ele disputou a eleição no Paraná, teve pouco mais de 47 mil votos e ficou atrás de 4 candidatos em seu partido, o PL, que também não foram eleitos. O pastor declarou à Justiça 300 mil em bens à época da eleição. Então, a matéria fala de trivialidades, né? Ele admitiu, o pastor, que preferia ingressar na Câmara de outra maneira, mas fazer o quê, né? Então, assim, por causa desse ingresso aqui, de um deputado do PL, a gente também pode acreditar que fez jus às falas de Valdemar da Costa Neto em relação à entrevista que ele deu ontem, que a gente quase cassou o mandato de Valdemar aqui nesse programa. Mas o mais interessante é entender o seguinte, inclusive no vídeo eu troquei Moro por Dallagnol e tal, eu fiz uma confusão de nomes, não de pessoas, tá? Tanto se Deltan cassado, entra um do PL, e se Moro for cassado, também entra um do PL. Então, o Valdemar da Costa Neto está naquela conversa de farinha pouca, meu pirão primeiro. O que me chama a atenção é o seguinte, do jeito que ele tem telhado de vidro, do jeito que a capivara dele é longa, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu fico temerosa de o quanto que Valdemar da Costa Neto é capaz para resguardar
o seu poder político. Sai, mosquito. E se ele é capaz de tudo, até quando ele preservará o que é nosso para resguardar o que é dele? Essa é a questão, tá? Então, nós teremos aí um pastor evangélico, inclusive bolsonarista, tá bom? A Esté Papaiano fez um comentário interessante. Ela fala, engraçado, lógico, né? Sempre com o humor inteligentíssimo dela. Ela diz assim: sinceramente, não dá para achar um troço desse normal. Era para ser só um. Socorro, moramos em Gotham City. O pinguim matou o Batman. Agora a gente precisa só de um coringa para fazer justiça. E aí está acontecendo toda essa cagada. Então ela fala: se você também sente o que eu sinto, se você também não se conforma com esse estado de coisas, saiba, você não é radical. Você só está na vanguarda e eu tenho fé que do mesmo jeito que quando foi preciso bons homens se levantaram, ele fará tudo no tempo certo. Aí ela coloca, né? O STF liberando Lira e cassando Deltan e a Câmara confirmando a decisão do TSE. É um desaforo, é um escárnio. Então eu tô com a Esté Papaiano, também tenho fé. O Maurício Marcon, ele já é, né? Olha só como é que ele fala. Com a confirmação da perda do mandato de Deltan, fica evidente que não vivemos mais um Estado democrático de direitos. O PT trouxe ao Brasil o modelo de ditadura comunista visto em várias partes do mundo, como na Venezuela, do amigo de Lula, Nicolás Maduro. A pergunta agora é simples: quem será o próximo que a ditadura vai perseguir? Vou dar a ordem. Jair Messias Bolsonaro, depois Moro, e aí depois abre a fieira. Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, André Fernandes e outros que forem necessários. Em Paris, a coisa é tão deslavada que Zé Dirceu e Cacai celebraram a cassação de Dallagnol, com uma foto fazendo L. E Cacai todo purpurinado. Vamos respeitar o moço, vamos respeitar o moço. O Silvio Grimaldo, ele trouxe à baila um post dele do dia 23 de março de 2022, dizendo o seguinte: há limites para a ingenuidade. Deltan, não vão parar por aí. Vão tomar tudo e ainda te jogar numa cadeia. Pega a tua grana, tua família, sai do país, porque vão fazer de tudo para te prender ou repreender. É a mesma coisa que eu falei para Bolsonaro. Bolsonaro, fica aí nos Estados Unidos, não vem para cá, meu filho. Mas aí, eu falando e uma lesma cagando a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Hoje, o Silvio diz, nós avisa, mas nós é só uns extremista olavista baguncista. Uns guri que não entende nada dos paranauê, de gente grande, adulta na sala. Ok, então. 2 semanas depois dele ser enxotado na Câmara, ou nem isso, vai começar o papo de ação criminal contra ele. Porque aí ele não tem mais foro privilegiado. Certinho? Certinho. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês. É exatamente o que vai acontecer com Jair Bolsonaro. Então, vocês prestem atenção. Ponham os joelhos no chão, vamos nos agarrar ao que Esté Papaiano trouxe e ter a certeza e convicção que Deus vai guardar Bolsonaro ou virá dele indicações de um bom homem que tenha se levantado, tá certo? Para caminhar já para o final dessa edição, gente, eu estou tão chateada com esse negócio do Deltan, eu estou tão chateada que até peço desculpas a vocês, eu perdi meio que a energia, sim, me baqueou bastante. Deixa eu fazer um pedido especialíssimo a vocês, tá? O nosso querido Roberto Mota, autor da Construção da Maldade, que eu já fiz resenha do livro dele aqui, é um dos livros mais impactantes da minha vida dos últimos tempos, tá? O livro dele está concorrendo ao prêmio de obra do ano do Boletim da Liberdade. Então, ele fala aqui, se você tiver um tempinho, vota aqui. Eu disse para ele que se eu não tivesse tempinho, eu arrumava. Mas para você que está aqui comigo, eu falo diferente. Você vai lá agora votar nessa bagaça no livro do Roberto. Porque se você não for, eu vou te rogar uma praga. Você vai ficar quase banguelo, vai ficar só com 2 dentes na boca. Um para doer e o outro para abrir garrafa. Tá bom? E ainda fica satisfeito que eu ainda vou deixar um para abrir a sua garrafa de cerveja. Então, corre lá. O link deve estar por aqui, e eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Então, vou ficando por aqui, pedindo a vocês o like, enfim, compartilha, vai nas redes sociais. Se você puder, apoie o nosso canal. Aqui tem um Pix, qualquer valor é muito bem-vindo, R$1, R$2, R$3.
Você tem também 2 contas bancárias aqui na descrição, mais uma conta no PayPal. Se você está fora do Brasil e você acompanha o nosso trabalho, pode, né, nos ajudar com $1, €1, uma libra esterlina. Tudo é muito bem-vindo, tá bom? Conto com a sua ajuda e a gente volta às 23h40 com as últimas notícias do dia. Ai, eu tô... não é mole, gente. Não é fácil, não. Às vezes não é